Alvíceras. Bem-vindos, amigos, a este episódio do Para Viver o Evangelho. Nos capítulos anteriores dos nossos encontros, falamos sobre as primícias do reino. Primícias são antevisões, possibilidades, introitos. Hoje vamos tratar do reino. Que reino é este? Seus fundamentos. Por que ele não aconteceu 2000 anos depois da vinda de Jesus, conforme prometido? E mais ainda, como é que nós vamos fazer para este reino pertencer à terra? Nós começamos lembrando que Jesus disse uma frase muito desafiadora: meu reino não é deste mundo. Eu acho que é uma frase, inclusive, incomodativa. Então, o reino dele não é deste mundo. Para nós vivermos no reino dele, teremos que ir para outro mundo. Isso é uma interpretação física, ligada muito à cosmogonia que nós estamos acostumados. Reinos e mundos. Na verdade, o entendimento principal pelo discurso geral é que aquele reino que ele falava estava no seu interior. Era da ordem da subjetividade. E que havia uma diferença muito grande entre o reino dos homens, dos costumes, das vivências, dos valores, das crenças, e o reino que ele vinha pregoar. Isso me parece muito claro quando comparamos o que ele nos traz e aquilo que é apresentado normalmente pela vida cotidiana. É por isso que ele é desafiador, porque a proposta vai muito além de mudar as instituições, as formas de governança, os modelos sociais de aglomeramento das pessoas. É preciso mudar as pessoas completamente. Completamente. Isso é fundamental. E é isso que nós vamos conversar aqui no dia de hoje, sobre este reino, para ver se uma luz maior se apresenta em nossas vidas, a fim de atuarmos na nossa cotidianidade com possibilidades claras de fazer deste mundo o reino de Jesus. Isso é fundamental. Eu trago uma mensagem antiga que vem dos tempos serrienses, quando o senhor Aristóteles, meu pai, dizia: olha, Jesus disse, meu reino não é deste mundo, mas eu digo, vamos fazer este mundo participar do reino dele. Isto era fundamental. E aqui estamos com os companheiros para as trocas de informações, as partilhas de saberes. Boa conversa, escutem, reflitam e preparem-se agora para a hora do reino. Quase sempre, quando nós ouvíamos na infância uma história antiga, a pessoa começava com aquele refrão da cantora atual Kelly Smith. Era uma vez um reino muito antigo. E nossa imaginação viajava ao passado para contemplar na Mesopotâmia, na velha Pérsia, aqueles reis opulentos e gordos, comandando exércitos, vestidos de púrpura, portando na mão um cetro, sentados em um trono de pedrarias, a comandarem milhares de vassalos e serem senhores de terras vastíssimas. E o resto é a história de quem vai contar, narrando esta ou aquela ocorrência envolvendo o reino. Sempre tivemos a impressão de que os reinos são assim, muito parecidos em alguns aspectos. Tem que ter um rei, um imperador, um príncipe, tem que ter súditos, o castelo com suas torres, às vezes a princesa presa na torre aguardando o príncipe encantado vir libertá-la do dragão, do monstro. Nós temos sempre aqueles castelos cercados de água, com o fosso cheio de piranhas, de peixes vorazes, e a paliçada levantada para impedir o acesso de inimigos. Sempre foi assim, até as histórias de Robin Hood. Will Durant, durante os 40 anos que pesquisou os reinos da Terra, concluiu também por esta conceituação do passado. Entretanto, agora, estamos começando a vislumbrar noções
abstratas de um reino diferente. Mas de que reino nós estamos falando quando o Cristo pronunciou que o reino dele não era deste mundo? Mas ele era um rei, porque em quase todas as gravuras nós encontramos Jesus coroado. Ele tinha uma coroa que os homens, os artistas, os estetas colocaram-lhe na cabeça. Mas que reino diferente é esse? Quais são suas bases, seus alicerces? E por que é que ele não é deste mundo onde temos tanta necessidade de alimento, de alguém que nos governe, de alguém que nos dê diretrizes, que nos auxilie a sair e a domar as aflições que são costumeiras? Esse reino fascinante que estamos começando a perceber, talvez tardiamente. Por que é que a gente precisou de 20 séculos, 2000 anos, para começar a diluir aqueles reinos de pedra e de rocha do passado e começar a conceber um reino não material, um reino fluídico, um reino de bom senso, de boas intenções, onde todas as pessoas fossem iguais, pelo menos em direitos. Elas não vivessem mais o arcabouço da misoginia, do preconceito, da intolerância, das intransigências. Ninguém fosse lançado no anátema. Será possível que em alguma época um reino desse se estabeleça na Terra, mas ele começaria aonde? Externamente, como todos os outros nascem, forjados em guerras, em revoluções, em morticínios, em rebeliões armadas, ou ele viria esse reino da conduta, da mudança de padrão moral da criatura humana. Essa fascinante divisão entre esses reinos monolíticos do passado que a história devorou e hoje são apenas ruínas que os historiadores e arqueólogos visitam deste reino imaterial, espiritual, que deverá começar na Terra a partir do coração da criatura humana. Esse é o desafio e a grande proposta do encontro nosso desta noite. Realmente é um reino que desafia as nossas concepções e as nossas visões de mundo. Tem um texto, acho que de Amélia Rodrigues, ou talvez na Boa Nova, não me lembro agora, onde Jesus fala do reino e os circunstantes perguntam, mas um reino aqui, com tão poucas casas? Essa é a primeira coisa que passa pela cabeça da gente. Além desses outros aspectos que os companheiros já abordaram, é assim, mas um reino fundado por um carpinteiro? Que coisa esquisita, nunca se viu um caso desse. Um reino com tão poucas casas, um reino sem exército, alinhado com essa concepção de reino que Marcel fala agora, né? Aparentemente havia uma insuficiência de Jesus para falar em reino. E aparentemente ele era meio delirante, porque estava falando de uma coisa que não era possível. Na verdade, André falou que sobre a essência. Esse reino nos remete à essência. Claramente ele não é um reino material, mas não é porque Jesus menospreze a matéria ou desconsidere o plano físico ou endosse aquelas lógicas medievais de que a gente não vai ligar a mínima para o mundo material porque a única coisa que interessa é a vida espiritual. A doutrina espírita vai nos dizer que não é desse jeito. Existe uma integração e toda a criação tem valor, tem sentido e tem propósito. Então, esse reino é, na verdade, um reino do espírito sobre a matéria. Não é do espírito sem a matéria. Não é um reino da matéria absorvendo o espírito. É um reino do espírito, sobre a matéria, onde nós vemos que os reinos materiais eles seguem as leis da matéria. Então, se trata de coisas,
quanto ouro você tem, sua coroa é mais preciosa do que a do outro, quantas espadas você tem, como é o seu exército, quais são as hierarquias que funcionam naquele reino, jogos de poder, não é? E, principalmente, o mundo material é um mundo de condicionamentos. Nós não percebemos as nossas limitações, nós não percebemos o quanto nós estamos fechados num universo estreito, quando a gente só contempla o nível material, e somos condicionados a funcionar materialmente. Então, com certeza, não é esse o reino que Jesus traz para nós. E quando a gente diz traz para nós, a gente vai lembrar que a proposta, a força desse reino, é que ele não vem pronto para a gente. Ele é um reino que todos nós podemos construir, somos filhos de Deus, somos espíritos imortais, a presença divina vive em nós, então todos podemos construir o reino, mais do que isso, todos devemos construir o reino. Ele vai existir a partir dessa construção coletiva, e todos precisamos construí-lo, porque em construindo esse reino, nós vamos construir em nós possibilidades de libertação, possibilidades de ampliação, de ruptura desse casulo em que nós vivemos e podemos alçar voos na direção do infinito. Quando você aborda, Nádia, a questão da liberdade, eu lembro da afirmativa de conheceis a verdade e ela vos libertará. E trazendo isso para a nossa realidade de espíritas, o conteúdo que nós obtivemos, a ideia da terceira revelação, quando os espíritos, então, colocam este mundo real e espiritual às escâncaras para todos nós, dizendo, observem as suas vidas, suas existências, porque todo e qualquer ato vai ter uma espécie de reflexo nesse mundo espiritual, devido à nossa própria natureza e essência de espíritos imortais. Então, nada passará de modo incólume. Precisamos estar atentos. Me parece, ou dá uma certa impressão, de que nós temos um nível de responsabilidade, se não maior, diferenciado, quando então temos... Tudo bem que a gente já teve a revelação antes pelo próprio Jesus, na conversa com Nicodemos sobre a reencarnação, o que denominamos de ressurreição, comprovando a imortalidade do espírito, mas a gente tem uma espécie de oportunidade de rememorar esses conhecimentos pelos princípios basilares do espiritismo. Lembrar da existência de Deus, de nossa imortalidade, da pluralidade das existências, traz essa ideia de liberdade que você muito bem trouxe. Porque eu lembro, eu posso rememorar, mesmo mergulhado na carne, que eu tenho a possibilidade de evoluir devido a todos esses aspectos. Eu retornarei a este planeta ou um ao outro, caso a minha evolução permita. Eu tenho atos que me responsabilizam com as consequências dele. E, acima de tudo, eu sou responsável pela minha evolução, que vai reverberar na evolução do planeta. Enquanto o Peixinho e Marcel estavam falando, e Peixinho traz uma afirmação que é muito interessante, essa ideia, meu reino não é deste mundo, de fato nos instiga e mexe interiormente, minimamente para a gente ansiar experimentar um reino fraterno, onde podemos caminhar, andar nas ruas, cumprimentar as pessoas, viver de forma colaborativa, sem temer que alguém vá trair a minha confiança, ou que eu tenha que salvar um território, viver guerreando para me alimentar, para sobreviver. É experimentar mesmo um reino de paz, que era essa a proposta e ainda continua sendo. E isso também me faz recordar de imperativo de progresso. Não tem para onde fugirmos desse imperativo. Vamos evoluir, queiramos ou não, acreditemos ou não. Então, se pudermos, não apressar de forma alocada, mas investir nessa ideia que você trouxe, que é um reino em que o espírito predomina, até porque é a verdadeira ordem que foi instaurada por este reino que Jesus nos apresentou. E me lembra fortemente o que a gente encontra em A Gênese, na afirmação que os tempos são chegados, a frase que diz assim, a perfeição da habitação estará consoante ao nível evolutivo à perfeição dos seus habitantes.
Então, o chamado e o convite que Peixinho relembrou no início me parece muito próximo daquilo que a gente pode alcançar, se nos esforçarmos no burilamento interior para que esse reino se faça presente. Jesus não excluiu a ideia quando ele disse que não era deste mundo, mas nos deixou o caminho para que, de fato, o reino se instaure no nosso dia a dia e a gente usufrua de paz, harmonia, justiça e liberdade. Parece-me que está claro que o reino é possível. Isso é um dado importante, né? Mas mesmo que fosse aparentemente impossível, impossível é o ponto de partida, dizem alguns filósofos, para tornar possível essas questões. Chama-me a atenção essa compreensão que o social está ligado ao psicológico, ao subjetivo. Ou a exterioridade, ela tem congruência, consonância com a interioridade, que, aliás, é uma divisão da nossa mente, né? Trabalhamos desse jeito. Isso é importante para a gente lembrar que as ações para provocar a mudança do reino não podem ser meramente exteriores. O reino de Deus, reino dos céus, não virá por sinais exteriores, no sentido tradicional da palavra. Eu digo isso porque muita gente pensou em fazer revoluções e não evoluções, né? Revoluções que, na verdade, transformam os personagens, modificam as paisagens de governança, disso e daquilo, mas o homem continua o mesmo. E aí eu me lembro muito bem do grande ideal do iluminismo: liberdade, igualdade, fraternidade. Que ideias brilhantes. Faz-se uma revolução nesse nome, com base nessas informações, e cria-se uma república destruindo a monarquia, parecia um grande avanço, e instaura-se a república do terror. E haja a guilhotina funcionando, em nome da liberdade, da igualdade e da fraternidade. E a confusão se instaura de tal maneira que alguém que nem fez revolução termina assumindo o poder, Napoleão Bonaparte. E o que é que ele vai fazer? Vai daqui, vai ali, vai acolá, na sua ânsia de ampliação da influência francesa, e termina se autoproclamando imperador. Voltou àquilo que era. Por quê? Porque a vida psíquica, o nível evolutivo, a experiência não era compatível com aqueles anseios primaciais dos iluministas, não eram compatíveis, não se conseguiu. Então, só se pode estabelecer um reino exterior de cidadãos livres se esses cidadãos forem realmente livres na sua interioridade, na sua vivência íntima, na sua caminhada para a busca da verdade. E é claro que, para que isso aconteça, é preciso que haja uma viagem dangerosíssima, como diria Carlos Drummond de Andrade, dificílima para os nossos padrões, perigosa até, em certo sentido, que é a viagem de si a si mesmo. Porque colonizar a Lua, colonizar a Marte, o Sol, tudo isso vai ser factível tecnologicamente, mas colonizar o homem, fazer com que ele perceba a sua natureza intrínseca, tenha vivência do que ele realmente é enquanto potência, criação divina, espírito imortal, isso me parece um passo fundamental. Enquanto vivermos a consciência corporal predominante, que é matéria, mesmo que seja a vida, não vai ser fácil instaurar o reino da solidariedade entre as pessoas, porque cada um se servirá principalmente do instinto de conservação e se autopriorizará, né? E, ao fazê-lo, criará sistemas, leis, regras que priorizam o próprio indivíduo, a própria benemerência centrada naquele grupo que lhe é comum e peculiar. E é claro que os outros criarão logo condições de aversão a esse modelo, criarão possibilidades de destruição desse modelo. Ora, se o reino dos céus é um reino de cidadãos livres, eles precisam ter consciência da verdade que os faz livres, né? A verdade que os liberta. E eu acho que o primeiro grande passo é tomar consciência de que se é espírito imortal,
vivendo uma experiência humana. Não pude nem posso me furtar de, resgatando essas falas, recordar de que o livro Nosso Lar causou um grande impacto na década de 40, quando foi publicado, pela narrativa de uma cidade no mundo espiritual que aqui faça uma analogia com um reino. Quem imaginaria que no mais além, acolhendo 1 milhão de almas desencarnadas, houvesse uma cidade com um governador que governa a cidade há 150 anos. Agora acresce mais 70. Então ele já tem mais de 200 anos de mandato e ninguém contesta. Porque o clima político na cidade é estruturado em cima da meritocracia, da evolução intelecto-moral. Esse governador é assessorado por 72 ministros, mas está se falando que quanto mais ministros se tem, mais confusão se dá. Porque dá muito trabalho a um presidente, a um primeiro-ministro, a um governante, imperador, rei, coordenar um staff de assessores que seja muito dilatado. Imagine 72, sendo que cada ministério tem 12 ministros, 6 ministérios a 12 ministros. Então eles têm que se entender entre eles. Mas depois os aspectos da cidade que remontam a esse reino. Uma cidade que não tem transporte privado, portanto ninguém tem moto, ninguém tem carro, ninguém tem bicicleta. A cidade é servida por um transporte público de primeiro mundo. Quando eu preciso do transporte, ele está na minha porta, a 5 metros do chão, me levando para onde eu preciso ir, sem queima de etanol e de combustível fóssil, petróleo, nem gasolina, nem diesel. Então a cidade é ecologicamente correta, absolutamente de um ar puro, não há poluição. Todos esses aspectos transpiram do livro, que nos remetem, se essa estrutura desse reino chegasse à Terra, dessa cidade, chegasse à Terra, será que nós teríamos estrutura evolutiva para nos adaptarmos a um local onde você não deve, pode, mas não deve gritar, fazer barulho, fazer a arruaça, um local onde você não tem assaltos, fim da violência nas ruas. Nosso lar não tem, porque todos os seus moradores estão imbuídos do desejo de crescer, de evoluir, de se libertarem de suas mazelas que trouxeram da terra, vícios, perdições, arrastamentos, paixões, conflitos. Esse reino de nosso lar já ficou muito distante do nosso imaginário. Porque assim que o livro foi publicado, conforme diz Sueli Caldas Schubert em Testemunhos de Chico Xavier, ele recebeu cartas que eram verdadeiras pauladas. No dizer do Chico, numa das cartas, eu recebi uma carta que era uma verdadeira paulada da Bahia. Ou seja, alguém daqui, nosso estado, escreveu para Chico e Pedro Leopoldo criticando o livro, dizendo que ele era um médium fracassado e que André Luiz era um espírito ficcionista para narrar uma cidade. Nádia há pouco usou a expressão, será que Jesus delirava naqueles dias? Porque como está lá um reino em um local que era Cafarnaum, uma cidadezinha tão pequena, era uma vila, não chegava a ser cidade. Cafarnaum era tão pequeno, mas tão pequeno que nem constava dos mapas da época. E ali viviam entre 400 e 500 pessoas, a maioria pescadores e suas famílias, em torno do lago, porque era situado às bordas do lago de Tiberíades. Esse reino afrontaria Roma, afrontaria Herodes e todos os reinos locais. Onde estariam as armas, as insígnias, o brasão desse reino? Nós ficamos muito nesse imaginário físico. E esse reino que Jesus se reportou, ele recebeu os revestimentos típicos nossos. Ele tem que ter uma materialidade. Nosso lar
gravado e escrito século passado, na década de 40, estamos com 80 anos do livro Nosso Lar, daqui a pouco completará um centenário, ele já nos convidava a uma reflexão sobre uma cidade no além que tem uma estrutura parecida com esse reino que sonhamos. Mas para estagiar, morar em nosso lar, é preciso ter cacife espiritual, um mínimo de evolução, um mínimo de capacidade de adaptação a um padrão que se diferencia do padrão terrestre. Lá eu não posso andar com lixo jogando nas ruas. Possivelmente nem vai haver serviço de coleta, porque se espera que todos os habitantes não descartem lixo fluídico nas ruas. Esse lixo fluídico vibratório é reciclado por mentes de alto coturno espiritual. Então, esse reino a que o mestre se referiu vai cobrar algumas mudanças, a começar do coração, da mente, para nos projetar em um clima de adaptação desse reino que terá como base o coração livre dos arrastamentos do mundo e predisposto ao cultivo do amor, a que André Luiz deu o título de Alimento das Almas. Pois é, Marcel, exatamente como é que se dão os critérios? Você falou sobre o Nosso Lar, uma cidade que fica no umbral. Ela não fica no umbral mais denso, mas fica no umbral. Você tem na própria terra regiões mais elevadas, regiões mais sutis. No próprio livro, a mãe de André Luiz, ela mora numa região dessa, a tal ponto que quando ela vem visitá-lo em Nosso Lar, ela tem que passar pelo Ministério, não sei se é da Elevação ou da União Divina, para poder fazer a reestruturação perispirítica para ela se adaptar. Então, e estamos falando só de planeta Terra. Se a gente pensar no reino dos céus, a gente está pensando em níveis espirituais bem sutis. E aí, veja, qual é o acesso, qual é o código? Não é um código humano de herança, no caso de um reino, você é filho do rei, você é o herdeiro do trono, acabou, não tem discussão. Ser da família real, ser aristocrata, ganhar uma eleição, né? Não são esses os critérios. Tem um trecho do Evangelho que Jesus informa, ele anuncia o reino. Ele chega na sinagoga, isso era uma prática comum, os homens faziam isso, eles comentavam a Torá uns com os outros, isso acontecia a partir do Bar Mitzvah, e ele então vai fazer uma coisa comum, tranquila, todo mundo lá ouvindo, ele vai falar alguma coisa, vai ler, vai fazer aquele comentário do texto, e ele lê e diz, hoje em mim isso se dá, se manifesta, que ele falava sobre o reino. E nesse trecho, ele vai falar de libertação dos cativos, libertação dos oprimidos e de dar visão aos cegos. É bem interessante, né? Porque, assim, o que é essa? Se trata mesmo de cura da cegueira material do corpo físico? Se trata mesmo da libertação da escravização das pessoas, dos povos uns pelos outros? Se trata mesmo da libertação de alguém de um sistema opressor, seja um relacionamento, seja uma estrutura política? Tudo isso importante, válido, necessário. Mas o reino, ele está trazendo aí, a gente pode pensar numa das bases do reino. O reino é para aqueles que se libertarem do cativeiro das ilusões materiais. Como nós somos cativos das demandas materiais, como nós somos identificados com o corpo físico, com o mundo físico, com as estruturas sociais, a gente briga, discute por estruturas de pensamento que são formas. A gente não discute pela essência, porque eu acho que pela essência não se discute. A essência é uma dimensão de compreensão universalizante, que vai levar em conta as diversidades formais, mas que vai estar ancorada numa lei espiritual, numa realidade espiritual. A profunda opressão de gastarmos a maior parte das nossas energias, dos nossos esforços, das nossas vidas, para garantir estruturas materiais.
De novo, não é que elas não tenham valor, não é que elas não sejam importantes, mas o valor e a importância, eles são dados pelo tanto que eu vou me libertar delas. Olha que paradoxo interessante, que é o que o reino coloca. Jesus fala o tempo todo de libertação. Jesus fala o tempo todo de abrir os olhos, aqueles que veem. Nós precisamos ver este mundo do jeito que ele é, limitado, transitório, e não como a realidade total. Enquanto a gente achar que este mundo é a realidade total, ou então é a realidade máxima, ou então é a única realidade a que nós temos acesso, porque a vida espiritual ninguém sabe o que é, e aí deixa ali como uma abstração, enquanto a gente fizer assim, nós só vamos construir reinos transitórios. Mesmo as nossas tentativas de construir o reino dos céus, elas serão tentativas que vão redundar em construções precárias. André falou da Revolução Francesa, que é o protótipo das revoluções, onde se diz que a revolução devora seus filhos. Não é que as pessoas que fazem a revolução não estejam buscando respostas para situações terríveis, dolorosas, de sofrimento, que precisam ser mudadas. Não é que as pessoas que fazem revolução não tenham boas intenções. Eu imagino que quem faz uma revolução nunca teve, ao longo da história, o propósito de destruir tudo. Tem o propósito de fazer mudanças, né? Destruir as coisas ruins e trazer as coisas novas. Mas é como que aquela parte que Jesus diz: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Nós colocamos o nosso tesouro nas realidades que são transitórias e são formais. Jesus convoca para outro nível. Ele convoca para a gente abrir os olhos e ver, olha, esta não é a realidade integral. Essa é uma experiência transitória, essa é uma parte da realidade, mas a realidade ela tem uma outra dimensão. Ele nos convoca para que nós possamos nos libertar do que nos oprime, que é a restrição do nosso ser às demandas materiais. A partir daí, então, ele vai falar das bases, dos fundamentos do reino. O primeiro fundamento é esse, que a gente consiga reverter essa percepção. Essa ideia de cativeiro, Nádia, acabou ganhando eco aqui em mim, na reflexão, que eu fico pensando por que a gente se vale de um certo costume em estar nesse lugar e, inclusive, achá-lo como um lugar interessante para que permaneçamos. E aí eu lembro de expressões como preguiça, intelecto moral, que Joana adota para nos chamar a atenção e fazer com que a gente acorde. Mais uma vez, eu rememoro Kardec, né, quando ele traz a afirmação que eu vou ler aqui na íntegra, quando diz o seguinte: a humanidade cumpriu até este dia incontáveis progressos. E ele vai apresentar os dois, o progresso material e o espiritual. Pela inteligência, os homens chegaram a resultados que não atingiram jamais em relação às ciências, às artes e ao bem-estar material. E aí ele traz o desafio. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. E quando ele usa essa ideia do reinar, dialoga diretamente com esse reino que estamos aqui desejosos e ansiosos por implantar, trazer à tona, vivê-lo. Kardec, quando faz essa afirmação, e aí com a inspiração dos espíritos, me leva a pensar que por que somos capazes de fazer um investimento, como ainda continuamos a fazer em tecnologia, a querer explorar outros orbes. Hoje em dia a gente tem a robótica fazendo procedimentos no campo científico impressionantes, que a gente coloca no campo do fantástico, mas como aqui já foi dito, não conseguimos fazer um processo interno de modificação. Parece que é algo que não é muito atraente, que não é tão convocativo ou convidativo, melhor dizendo, como se tivéssemos deixado esse lado adormecido. É muito mais interessante o que este reino fictício e aparente, porque esse é o fictício. Porque enquanto o progresso nos convida o tempo inteiro, a gente vai percebendo que tem algumas
ou muitas angústias internas que não obtêm resposta no que a gente tem no campo científico, tecnológico, até em algumas expressões artísticas. Mas tem algo no campo filosófico e religioso que pode nos ajudar, assim como na ciência e arte, uma outra perspectiva, vão nos ajudando a entender que há uma outra lógica e possibilidade de experimentação. Quando eu ouvi você mencionar a questão do condicionamento, eu fico imaginando que estamos muito acostumados a uma acomodação moral. É como se a ideia de amor e sacrifício, que são muito mais fortes do que ódio e violência, fossem algo que já tivesse, ou talvez em desuso, ou seja, uma quimera, um sonho muito distante. Seria preciso recuperar a coragem daquelas comunidades cristãs, a ideia de que mesmo diante do leão que iria dilacerar as carnes do corpo físico, isso nada seria, porque tem um reino prometido e um reino real que eu posso experimentar e viver. E olha que não estamos mais em uma época em que os leões estão nos esperando para nos devorar em algum circo. Nós, na verdade, estamos enfrentando os nossos leões internos. O egoísmo, a vaidade, o orgulho e tantos outros pontos de imperfeição que conhecemos. E a pergunta que lanço é: por que não buscar vencer a cada dia as imperfeições que possuímos? Quando o Peixinho falou em reforma, em revolução, em uma outra ordem social, olhe o nosso hábito recorrente de lançar leis, decretos, portarias, e os hábitos permanecem os mesmos. A gente ainda precisa lançar mão de força policial, de leis, de placas sinalizadoras, porque se não tiver um órgão ali a me dizer não faça, eu simplesmente deixo de fazer, mas no campo do desejo aquilo está pedindo. A gente se pega em atitudes como olhar ao derredor, porque se a fiscalização não tiver, eu faço, porque em curto tempo é mais rápido, eu não preciso fazer um trajeto maior. Então, não adianta reclamar melhores posturas dos governantes, porque o mundo está muito violento, as pessoas não são corteses, não olham para as outras. O olhar é interno. Eu preciso fazer a minha parte. Essa consciência individual, quando reverbera para o coletivo, aí sim chegará um momento, acho fantástico quando a gente tem a ideia de Pestalozzi. A gente passa por uma etapa em que as regras são fundamentais, principalmente na infância. Precisamos ter limites para uma vida social minimamente harmoniosa e agradável, mas chega um tempo em que vamos avançando e evoluindo que as leis não mais terão importância. Eu serei a própria lei, porque o reino interno, e aí gosto dessa alusão, como Jesus faz com seu didatismo impressionante, o reino dos céus não é deste mundo, mas está dentro de cada um. Então, se esse reino consegue ser colocado para fora, porque há uma vivência e há uma espécie de caixa de ressonância interna, o meu exterior se transforma. Por mais, inclusive, que o mundo esteja caótico, eu experimento a paz. Eu posso ser aquele foco de luz em que as pessoas, ao se aproximarem, experimentem equilíbrio, sensações agradáveis, como a gente deseja fazer com que as instituições se transformem. É aquela ideia de que não só políticas públicas são necessárias, mas que as instituições estejam calcadas no que a gente denomina de casas sobre a rocha, e não sobre a areia que o vento leva de interesses que são superficiais, atender ao material, atender à fome, mas não emancipar as pessoas. Não basta dizer não tem mais fome, é preciso que haja oportunidades de emprego, respeito às pessoas, acesso aos direitos. Mas, para isso, a gente precisa sair daquilo que Nádia sempre traz para a gente da escala espírita. Quando a gente olha os espíritos imperfeitos que estão voltados para o seu interesse pessoal, precisamos sair dessa música que parece monocórdia. Nós precisamos ser dissonantes em relação à ordem vigente, mas totalmente condizentes com a música que esse reino dos céus trazido por Jesus nos apresenta. Não vão adiantar decretos, portarias, leis, determinações, se interiormente a modificação não acontecer. Aí sim, nós poderemos começar a antever a ideia do reino, mas não mais se contentar com é possível, talvez, quem sabe, mas fazer valer e viver no reino. Eu tenho esperança que esse dia há de chegar.
E nós espíritas temos uma grande responsabilidade nesse sentido, como trabalhadores de última hora e que vêm bebendo da fonte de outros que chegaram aqui com muita renúncia e sacrifício. Aproveitemos e criemos logo este reino que Jesus trouxe e o vivamos no dia a dia. E lembrar os tempos dos estudos da lei de amor, justiça e caridade, que me parece que são os fundamentos do reino e que está presente esta lei no Livro dos Espíritos. Outros autores vieram falar da mesma maneira, amor e justiça são fundamentais. Nós diríamos um pouco mais em relação ao amor. O amor é que é o fundamento de tudo. A justiça se faz justa se estiver, digamos, permeada por uma expressão amorosa realmente significativa. A fraternidade, a solidariedade, a caridade são expressões da amorosidade. Pois bem, quando eu ouvia esses comentários, voltei no tempo quando nós pensávamos nos anos 70, como seria este reino? E aí ocorreu-nos aquilo que à época nos chamava a atenção, o Atos dos Apóstolos, um trecho dele, Lucas escrevendo e dizendo que era uma comunidade dos primeiros convertidos. E há uns elementos muito interessantes para a nossa observação. Eles já tinham vivido o dia de Pentecostes, né? Aquele dia fabuloso de inspiração espiritual, línguas de fogo na cabeça das pessoas. Na minha terra, Serrinha, se dizia que aquilo era visão de clarividente, né? Aquelas línguas de fogo era alguma clarividência. E eles dizendo, não estamos cheios de mosto, né? É a voz do Espírito, como dizia o profeta Joel, e por aí vai, trazendo essas notícias. Mas eles se reuniram. Lucas, que não era membro daquela comunidade inicial, Lucas é um médico que aparece a posteriori, mas que soube e teve contatos com as pessoas, descreveu como é que eles viviam. Primeiro, há uma identidade centrada na lei maior ou num nível evolutivo mais abrangente. Eles eram só pensamentos, um só coração em relação ao Evangelho. Repare que é pensamento e sentimento. A dupla dinâmica da evolução. Mas mais adiante ele vai dizer que eles tinham tudo em comum. Eles eram comunitários do ponto de vista da distribuição da riqueza. Inclusive, doavam seus bens para a comunidade como se tivessem clareza de que o futuro estava assegurado, de alguma forma, de alguma maneira. Mais ainda, faziam as suas orações juntos. Havia um coletivismo na hora do orar. E prodígios aconteciam através dos apóstolos. Né? Prodígio quer dizer alguma coisa fora da ordem tradicional, ou pelo menos da regularidade comum dos fatos. Tudo isso era modificado. E eles cuidavam das viúvas, cuidavam dos órfãos. E quem não sintonizou com esse sistema comunitário financeiro não conseguiu entrar. Não lembra Nosso Lar e as Barreiras, que são relatadas? Ali não conseguiam entrar. Os egoístas, os semi-libertos, não conseguiram entrar ali. Teve gente que foi rejeitada, assim, para estar nessa comunidade. Ora, ali existem elementos suficientes para a gente pensar a comunidade que nós podemos estruturar, mesmo numa vivência civilizatória diferenciada. É preciso alcançar esse estágio, pelo menos do ponto de vista psíquico. Hoje, com a virtualidade, isso é muito mais fácil. Não precisamos estar no mesmo espaço físico, mas podemos construir uma ideia, digamos, equilibrada, única e elevada, e um sentimento que nos integre dessa forma. Então, isso é desafiador, porque eles eram, naquela época, viventes de uma terra sem recursos quase nenhum, com dificuldades imensas de sobrevivência. Então, a alegação de que os problemas do mundo impedem isso é ilusão. Os problemas chaves estão dentro de nós. E aí eu me recordo também do que ocorreu à Boca Pequena nos anos 70. A história de
Os leões não devoram mais os cristãos. E alguém satiricamente diz: claro, não há mais cristãos, só há leões. Como devorá-los? Se eles deixaram de viver, não expressam a mensagem na sua plenitude, então os leões desistiram. O que eles gostavam era de cristão, verdadeiramente. Mas assim, não dá nem para o apetite dos leões ser exacerbado e interessá-lo de alguma forma. Eu acho que esse é o nosso desafio da atualidade. Dia a dia cresce nosso interesse por esse reino que os cristãos primitivos viveram na Casa do Caminho em Jope. A doação de todos os seus bens, a venda do que eles possuíam, para uma divisão e uma convivência comunitária. A casa era comum, o objetivo, o coração e o cérebro estavam unidos em torno da mensagem do Evangelho que os abrasava para aqueles dias. Por que nós não conseguimos reproduzir esse modelo nas instituições religiosas da atualidade? Conseguimos apenas criar divisões, castas, pessoas que se separam por nível intelectual, financeiro, de conhecimento, mas estão na mesma instituição. Passamos a departamentalizar tudo. Jovem lá, criança mais adiante, aqui grupo de mulheres, clube do Bolinha, clube da Luluzinha, onde um não penetra para compartilhar com o outro. Fomos colocando nesse estranho reino nosso, caricaturado, fomos colocando os ingredientes e elementos da nossa cultura materialista. E esse reino foi sendo desviado da sua originalidade, da sua base primitiva, como foi planejada e dita pelo Cristo. Agora já estamos sonhando com um reino além da matéria. Mas esse reino, para muitos cristãos, ele é, no mundo espiritual, seletivo. Ele está dividido em 4 estados estanques. Os bons, céu. E o céu é fechado, é cárcere privado. Os redimidos ali entram e não podem sair para ajudar os desgraçados que estão na segunda instância, no inferno. A turma que está condenada ao inferno eternamente, não importa o tamanho do delito, também não pode sair desse reino satânico para recuperar, para fazer remissão de seus pecados. Quem está no purgatório está purgando, aguardando o momento da alfândega carimbar o passaporte para que o purgado possa sair livre dessa zona de aperfeiçoamento e rumar para as instâncias felizes. E o limbo foi fechado, porque o limbo era uma mistura de creche com manicômio. Ali estavam loucos, silvícolas e crianças. Isso aí deve ter sido fechado por ordem do juizado de menores, ou quem sabe do conselho tutelar, que recolheu os doentes para tratamento mental e as crianças para adoção, guarda e tutela. Então implodiram absolutamente aquilo que nós acreditávamos. E agora nós estamos, à luz da doutrina espírita, tentando reconstruir esse reino, que começará na alma de cada um que vai se esforçar para expungir, para colocar para fora esses detritos aos quais se referiu a nossa Nádia, que é o nosso intenso apego à matéria. Será que viver no mundo é só 4 sensações básicas? Comer, beber, dormir e procriar. E quando o reino chegar, que começar a tocar corações que vão modificar a estrutura de viver, como é que nós nos situaremos? Como esses de nosso lar, que encontram na periferia da cidade barreiras, aos quais lhes é interdito penetrar a cidade, porque as suas vibrações não são compatíveis com a vibração própria da maioria dos habitantes. Eles não vibram no bem. Eles estão tragados ainda por remorsos cruéis, por arrependimentos cáusticos, por crimes que não foram justiçados na terra e o serão no futuro em outras reencarnações.
O desafio de preparar esse reino começa na intimidade de cada um e não é para amanhã, é para ontem. Na verdade, esse desafio de construção do reino dos céus, ele é não é pequeno. Ele é complexo, nós estamos aqui arregaçando as mangas para essa construção, levantamos vários aspectos que precisam ser levados em conta, que são aspectos fundamentais. E eu gostaria de falar de um deles, que é o fato de que a gente muitas vezes se deixa deter por esses aparentes paradoxos. Um deles é a ideia de que o reino a gente percebe, nós vislumbramos pelas palavras de Jesus, pelas conexões espirituais, pelo próprio processo evolutivo, a gente olha e diz que coisa maravilhosa. Quando a gente tenta fazer, sempre o bolo estraga, não é? Quando você pega a receita, o bolo é lindo na foto ou no vídeo, o bolo foi delicioso quando você comeu na casa da sua amiga, mas aí você pega a receita e alguma coisa desanda. O que é que desanda? Aí eu acho que a gente tem que colocar o fator evolução nessa química. O fator evolução, ele vai ser de grande ajuda para a gente. Evoluir é compreender cada vez mais, é ampliar a consciência cada vez mais. Contudo, evoluir é compreender que eu ainda não cheguei na minha possibilidade máxima, é ter a humildade de aceitar o que eu posso fazer hoje. Essa comunidade do reino dos céus, ela é construída na aceitação. Eu gosto do conceito de caridade, como dizia Jesus, que está lá no Livro dos Espíritos, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. Eu não sou muito assim minuciosa com o negócio de tradução, eu acredito que o tradutor sabe o que está fazendo, maravilha. Mas eu acho interessante que, embora muitas pessoas, e até vários livros espíritas, digam assim, indulgência para com os erros alheios, a palavra que está no Livro dos Espíritos é imperfeições. Os erros, às vezes, a gente não pode ter indulgência. Matar é um erro. Tratar cruelmente o outro, escravizar é um erro. A gente não pode ser indulgente com isso. Mas a imperfeição, ela é, digamos assim, a evidência do caminho evolutivo. Aquela pessoa ainda não conseguiu dominar aquilo. Sobre a imperfeição, a gente precisa ter indulgência. Então, essa construção do reino de Deus, ela passa por tudo que a gente está falando e muitas coisas que nós não falamos ainda e que estão no Evangelho. Principalmente, eu acho o Sermão da Montanha a síntese da fundamentação do reino. As outras coisas, elas complementam. Eu, Nádia, também não sou estudiosa, mas eu não vejo nos outros trechos do Evangelho, digamos, algo que diga, mas isso não está no Sermão da Montanha. Para mim, o Sermão da Montanha é a receita perfeita. Só que nós vamos precisar ter tolerância conosco, precisamos ter tolerância com os outros, no sentido de não tolerar o erro, digamos, e vamos fazer de qualquer jeito. Não. Mas saber que nós vamos numa construção que ela é processual. Uma construção que ela vai se realizando no tempo e ela vai se realizando na consciência. Então, no passado, nós perseguimos os mouros, por exemplo, e os infiéis, e lá fomos no meio daquelas cruzadas, acreditando que era aquilo a construção do reino. Mas que maldade horrível. Bom, agora nós já evoluímos, agora nós olhamos e dizemos, Jesus, que maldade horrível. Naquela época, não havia possibilidade de compreensão. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que é possível adiar a construção do reino? De jeito nenhum. É exatamente porque não é possível. Marcel disse, é para ontem. Kardec nos fala que a gente vive, trazendo aí a mensagem do Espírito de Verdade, que a gente vive um momento de transição. É preciso mudar, é preciso construir o reino dentro de nós, é preciso construir o reino no planeta, porque a gente não aguenta mais sofrer.
porque não é mais possível continuar nessa limitação, nós não fomos criados para isso. Mas a gente precisa compreender que esse processo vai passar por um investimento muito grande na ampliação da consciência. Eu vou finalizar com um texto que eu gosto muito do Evangelho segundo o Espiritismo, é um texto de Lázaro, chama-se A Lei de Amor, é o nome do trecho, e tem várias mensagens de espírito. É um pedacinho que me toca. Ele diz assim: quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Quando a gente ouve o reino de Deus, quando a gente sintoniza vibratoriamente com essa maravilha, a gente deixa tudo. A gente, ébrio de esperança, desce ao circo e haja leão, não tem problema. Aí ele continua: o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Ele segue, é uma mensagem belíssima, mas assim, a gente tem que olhar que já avançamos, a gente tem que olhar que já temos possibilidades para acreditar que precisamos fazer o esforço de avançar mais e mais. E não achemos, Nádia, que esse esforço de avançar precisa ser algo tão complexo. Nós já temos algumas estratégias, ferramentas, possibilidades, conhecimento, e não vejo algo mais genuíno do que a oração. É preciso lembrar também que trazer esse reino é estabelecer uma conexão com os bons espíritos. Quando recebemos a recomendação de Jesus, orar e vigiar, ele conhece, obviamente, a condição de cada um. E sabe que ainda não estamos no nível evolutivo, e aí que eu entendo também a indulgência de estarmos permanentemente equilibrados. Então, as boas leituras, as conversações edificantes, a escuta de oportunidades como esta aqui que nos colocamos à disposição, que não é só para as pessoas que estão escutando, é também, principalmente para a gente que se debruça, que estuda e evolui a partir desses momentos, que conseguimos estabelecer esses laços e conexões que vão se tornando duradouras, a ponto de que outras condições já vão perdendo certo sentido, elas vão tirando o colorido de coisas com as quais antes nos comprazíamos, isso sem nos julgarmos superiores, mas vamos então percebendo que, nossa, tem coisas mais interessantes, mais prazerosas, com duração de prazer muito maior, quanto lembrar de Jesus, quanto ouvir a possibilidade de que sim, podemos ser felizes. Essa inquietação que Nádia trouxe da sociedade também está lá vista na nossa literatura espírita como um anseio da alma, quando ela se esgota, quando ela se percebe fracassada, cansada dessa possibilidade que criamos, sim, no mundo material. Tem outros anseios e outros sonhos que nós poderemos alimentar, acalentar e também trazer para a concretude. Do mesmo jeito que Nádia, não com o Evangelho, mas trarei com a Gênese uma frase esta noite para vocês, que desejo que seja uma frase que lhes acompanhe na reflexão da semana. Ela é de Arago, está lá em A Gênese e diz o seguinte: quando vos é dito que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico, mas, ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo, que é a lei de perfeição, contra as quais toda a má vontade humana se quebra. Se você quer participar com alguns estímulos para alcançar o reino, tem algumas sugestões práticas. Leia O Reino, irmão Saulo. Participe, né, dos grupos de autoconhecimento da Federação. Breve teremos novas inscrições para compartilhar as suas experiências de crescimento, os seus sucessos, as suas vivências criativas em torno do reino, né? Participe das outras atividades de alguma forma que permitirão a você exercitar, laborar em torno do reino. Elas são meios de realização. É claro, aproveite o Natal, né? Aproveite o Natal. Pode ir ao Pelourinho
verificar aqueles cantos que acontecem nas sacadas até o dia de Natal, pode ir às reflexões espirituais que os programas vão trazer, em busca do sagrado natalino, poderá ser um seu estímulo. Poderá estar conosco no aniversário da Federação, no dia 25 de dezembro, com a palestra de Divaldo Franco. Poderá estar na nossa meditação de fim de ano, no dia 31, e assim sucessivamente. Aproveite os estímulos para que eles reverberem e lhe motivem a ouvir a mensagem e encontrar, mais uma vez, por sintonia, o mensageiro Jesus. Para além das formas, para além das experiências exteriores, o reino está dentro de vós, já dizia Leon Tolstói, repetindo a história da humanidade. Até o nosso próximo encontro, quiçá mais próximo do reino.